Hoje, rapazes, quero falar com vocês sobre a única maneira de realmente economizar se você é um gastador e se nunca conseguiu guardar dinheiro na sua vida. Mas, rapazes, eu só vou contar se vocês estiverem inscritos no canal, senão encerro o vídeo aqui. Você pode ver o vídeo de 10 minutos, mas pode ser 10 minutos de silêncio, pois você não está inscrito. Falando sério agora, rapazes. Ajudem-me a fazer este canal crescer e a espalhar a minha mensagem. Sobre a gestão do dinheiro, sobre a economia, porque é algo realmente muito importante, então se inscrevam. Então, existem várias técnicas de economia. Podemos gastar menos no supermercado, encontrar truques para gastar menos com a eletricidade ou a conta de gás, o carro, isso, aquilo, outro. Ok, tudo bem. Mas o ponto é conseguir então economizar algum dinheiro e criar um pé de meia, que é o fundo de emergência que nos permite ter uma estabilidade financeira. A estabilidade financeira, quando a alcançamos, quando conseguimos pagar tudo o que devemos pagar tranquilamente, quando conseguimos destinar pelo menos 10% para guardar todos os meses, primeiramente para criar justamente o fundo de emergência. Assim, quando sua lava-louças, máquina de lavar ou carro quebram, você não tem problemas. Você pega esse dinheiro, pode trocar e pode fazer isso em dinheiro vivo, sem precisar de empréstimos. Ou, exatamente, se acontecer qualquer tipo de imprevisto com você, você tem dinheiro vivo, tem dinheiro que está lá justamente para lidar com esses imprevistos. Na minha visão, estabilidade financeira é não estar sempre com a água até o pescoço. Não ter sempre que pedir dinheiro emprestado a alguém quando tem um imprevisto, ou fazer financiamentos, pedir ao banco ou a uma financeira pagando um monte de juros. Porque o ponto é, quer dizer, se você já tem pouco dinheiro e tem dificuldades, você também precisa ter cuidado para não dar seu dinheiro a uma financeira ou a um banco. Porque, pessoal, lembrem-se que os juros dos empréstimos pessoais são bem altos, ou seja, realmente deveríamos evitá-los como a peste. Sei muito bem que não é fácil, sei muito bem também que o primeiro momento, o primeiro período em que preciso criar uma base sólida, ou seja, o primeiro montante considerável para depois fazê-lo crescer, que poderia ser de qualquer maneira 2, 3 mil euros. Eu sei, pessoal, é difícil, né? É o período mais duro, mas também é aquele que, se vocês conseguirem superar, então terão um caminho mais fácil, tudo fica mais simples. Por quê? Porque vocês já criaram um primeiro núcleo. Digamos, do seu fundo para imprevistos, então nesta fase realmente vocês devem se esforçar muito, devem se manter firmes e devem ser disciplinados. Mas pessoal, o único modo de ter esse dinheiro de lado e continuar tendo ele de lado é não vê-lo. Ou seja, quando você é uma pessoa que tende a gastar e justamente nunca poupou, sempre gastou todo o salário, sempre viveu fazendo empréstimos e mais, o único modo é que você não veja esse dinheiro. Você precisa colocá-lo em um lugar onde ele não existe na sua cabeça. Muitos de vocês me escrevem dizendo que tentaram inúmeras vezes, diz Fábio Marchione. Eu tinha guardado 500, 600 euros, mas então aconteceu um imprevisto e eu tive que usá-los. Então eu comecei de novo com 500, 600 euros e o imprevisto e tive que usá-los. Olha, Fábio Marchione, eu tentei, coloquei-os no cofrinho, mas depois tive que pegá-los. Agora vocês precisam tirá-los da sua vista, porque senão não conseguem superar este primeiro passo. Que eu repito, pessoal, eu sei muito bem que é difícil, não quero bancar o professor. Então, o ponto é que quando vocês vão criar o seu fundo de emergências, uma regra importante é que esse dinheiro deve ser de difícil acesso, né? Ou seja, vocês não devem ter, por exemplo, o cartão de débito dessa conta corrente. Ok, porque senão na primeira besteira vocês vão lá e sacam. Vocês têm um momento de desânimo que querem desabafar um pouco, de ir jantar fora. Você diz, tudo bem, mas eu tenho aquele dinheiro lá, depois eu reponho, vai e gasta. Ou seja, depois daquele dinheiro lá você não repõe mais. Se você se permitiu tocá-los uma vez, permite-se tocá-los outras vezes também. Para coisas que não são imprevistos, porque então temos que lembrar que esse fundo é destinado a imprevistos, coisas que acontecem de repente e das quais você não pode prescindir. Aqui também quero abrir um belo parêntese, porque às vezes as pessoas confundem os imprevistos. Quer dizer, vou te dar um exemplo bobo, se a sua lava-louças quebrar e justamente você está construindo o seu fundo de emergência. E de qualquer forma você ainda está lá, em uma situação que é um pouco instável, vamos chamar assim, você não troca a lava-louças imediatamente. Por quê? Pessoal, vamos ser claros, ficar 2, 3 meses, até 6 meses sem uma lava-louças não é uma catástrofe.
Ok, é um incômodo, ok, leva mais tempo, ok, existem soluções que eu posso encontrar, mas eu preciso proteger com unhas e dentes aquele primeiro núcleo fundamental dos imprevistos que estou criando, porque só quando eu supero o primeiro obstáculo, como eu disse antes, é que tudo se torna mais fácil. Porque se eu tenho 500, 600 euros e volto a zero para trocar a máquina de lavar louça, eu me desanimo. Se por outro lado eu espero, chego a 3.000 euros, compro a máquina de lavar louça. Só que mesmo em 2005 a 2004 eu ainda tenho um núcleo duro, depois continuo a economizar e essa conta cresce. Okay. Mas se vocês, na primeira bobagem, tocarem aquele pouco dinheiro que guardaram, é óbvio que nunca conseguirão criar o seu fundo de emergência. Então, o truque é uma economia forçada. Assim que o salário chega, faça uma transferência para uma conta de difícil acesso, onde você não tem o cartão de débito, ou seja, você deve esquecer esse dinheiro. Por exemplo, uma de 150 euros por um ano já são 1.800 euros tranquilamente. Mas voltando precisamente ao assunto anterior, uma coisa muito importante, porque a questão da gestão do dinheiro é a gestão do dinheiro. Mas é mais do que tudo gestão de nós mesmos. Então muitas vezes temos que aprender a gerenciar nossas emoções e temos que nos forçar. Este também é o segredo para realmente conseguir economizar dinheiro de forma consistente e ter estabilidade financeira. Que no que me diz respeito, o fundo de emergência deve cobrir de 3 a 6 meses de despesas de uma família. É claro que cada pessoa tem despesas e necessidades diferentes. Mas se quisermos dar um número, ou seja, hoje uma família de 4 pessoas para ter uma estabilidade financeira, quanto deve ter de lado? Na verdade, na minha opinião, o valor certo é 10.000 euros quando você tem 10.000 euros lá que servem como um colchão. Tente imaginar como você se sentiria. Na minha opinião, você se sentiria bastante tranquilo. Mas obviamente, o ponto é que devemos evitar tocar nesse dinheiro. Uma vez alguém me disse: "Ah, sim, tínhamos algum dinheiro guardado. Depois em casa tivemos que refazer os pisos e então usei todo aquele dinheiro." Então, antes de tudo, a conta para imprevistos nunca deve chegar a zero, ou seja, é melhor do que deixá-la chegar a zero. Se passei por um período de azar, infelizmente isso também ocorre. A vida é um ciclo, temos momentos em que os imprevistos acontecem um após o outro, e então talvez tenhamos que usar mais do nosso fundo. Então haverá períodos em que não haverá nenhum, e talvez eu possa economizar até mais do que tinha antes. Ou seja, refazer os pisos, a menos que você tenha buracos no chão. Ele não consegue andar, ou seja, não é uma emergência, é algo que pode esperar, é algo que você pode fazer para melhorar a estética da sua casa. Mas se você vive de salário, não tem dinheiro guardado, sempre precisa fazer financiamentos para sobreviver. Ou seja, você não vai reformar o piso. Essa não é a prioridade. Então o ponto é realmente nos forçar e estabelecer algumas regras para nós mesmos. A poupança forçada é definitivamente o que funciona melhor. Na verdade, se você tem um sistema para fazer retiradas automáticas, é a melhor coisa, ou seja, um determinado dia do mês. Você também pode fazer uma transferência recorrente se quiser, porque pode configurá-la com o seu banco. E assim que você receber o salário, talvez no dia seguinte, você o retira da conta automaticamente. Ok, porque senão o que acontece? O que vocês dizem? O dinheiro chega, tudo bem, mas espera antes de colocá-lo de lado. Quero ver porque então você sabe, tenho isso este mês, tenho aquilo outro, vamos ver porque talvez eu não consiga. Direita e esquerda, esperem, fica muito tarde e vocês não conseguem economizar. Quer dizer, o meu lema que tenho lá é primeiro economizar e depois gastar, é exatamente isso. Quer dizer, vocês precisam economizar imediatamente se realmente querem economizar. Se vocês esperarem até o final do mês, nunca conseguirão economizar. Essa é outra regra fundamental da economia. Então, pessoal, se os imprevistos não forem muito graves, ou seja, no início, antes que eu não crie esse núcleo duro, em outras palavras, devo aguardar, me esforçar e refletir. Como posso fazer isso de outra forma? Tenho a possibilidade de agir diferente? Ou seja, mesmo que por absurdo, se estou em uma situação difícil e estou tentando, ok, meu carro quebra. Tudo bem, tenho outra maneira de ganhar tempo, talvez fazer um pequeno período e ir trabalhar de maneira diferente. Eu sei que às vezes usar os meios de transporte é um incômodo, mas se naquele momento eu estou criando minha estabilidade, devo fazer esse sacrifício que de qualquer forma terá um fim. Não é para fazer isso permanentemente, mas talvez por 2 ou 3 meses. Ok, você está fazendo um esforço extra agora para criar uma estabilidade financeira no futuro. Se você mexer na coisa naquele momento, sim, terá conveniência imediata. Mas então quando chega o imprevisto e tudo, você se arrepende e diz que droga, está frustrado.
E muito mais, pois você precisa se virar sem ter nada de lado. Sim, pedir dinheiro emprestado em vez de um financiamento é melhor para imprevistos menos graves. Realmente não posso ficar sem aquela coisa. Preciso me esforçar e encontrar outras possibilidades, outras soluções, porque elas existem. Posso pedir algo emprestado, posso ganhar tempo, há muitas coisas que posso fazer. Sei que é duro, sei que é difícil, mas pessoal, digo isso realmente de coração. Superem essa barreira difícil já dos 2 a 3 mil euros e garanto que depois tudo será mais fácil. É aí que vocês realmente precisam se manter firmes, depois não é que vocês se apressem, façam tudo. Por favor, no entanto, vocês já estão um pouco mais tranquilos porque alcançaram um primeiro objetivo importante que lhes dá confiança para seguir em frente, para sempre fazer melhor. É um pouco como parar de fumar ou fazer dieta, ou seja, eu tentei ambas as coisas. E quando você para de fumar, qual que é a parte difícil? A primeira semana, o primeiro mês, porque já quando passa uma semana você diz caramba, mas eu pensava que nunca conseguiria fazer isso na vida e no entanto, consegui aguentar uma semana. Vamos ver como é seguir em frente. Após 2 semanas, você pensa que é tempo considerável. Depois de um mês, fica impressionado e isso te motiva a continuar. Mantenha-se firme. No início, a dieta parece impossível, mas você precisa começar e seguir em frente. Perdi 1 quilo por semana, porque no início pra mim foi assim. Eu perdi 1 quilo por semana, até que em um mês você já perdeu 3, 4 quilos, você já se vê diferente e diz, caramba, que legal, vou continuar, ok. Então isso é realmente uma economia forçada. Faça isso automaticamente, se puder. Você não deve ver aquele dinheiro, você não deve vê-lo. Se você é um gastador, você deve tirar esse dinheiro da vista. E então a última coisa, force-se a fazer isso. Você deve se esforçar para encontrar outras soluções e não tocar nesse dinheiro, pelo menos no início.